Bem, é inegável que o Brasil vem passando por um momento bastante conturbado, mais precisamente desde o princípio do ano passado, e isso, claro, gera várias consequências, vários efeitos no meio social, até porque também a gente entende política não só como o âmbito da representação, que no caso específico aqui a gente vai tratar da União, mas de tudo aquilo também que envolve a população, já que os cidadãos sempre foram e continuarão sendo, num regime de democracia, atores importantes dentro do cenário político. Eu vou tentar aqui levantar alguns apontamentos e algumas discussões. Claro que conclusão nenhuma é fácil aventar sobre política, ainda mais no momento em que a gente se encontra, em que a animosidade está bastante aflorada. Eu vou, até para ficar curto, né, cada vídeo e talvez mais compreensível, dividir a minha análise aqui em 3 partes. Então, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre política quer dizer, sobre tudo aquilo que está acontecendo no âmbito, principalmente de Brasília, interfere nas reações por parte da população. Num segundo momento, eu vou tratar sobre o trabalho do judiciário e da imprensa nesses tempos de Operação Lava Jato. E aí, para finalizar, fazer alguns levantamentos aqui sobre aquilo que está por vir. Tentar entender que tipo de panorama, né? Enfim, que tipo de cenário o Brasil pode vislumbrar dependendo do desfecho que acontecer adiante. De cara, não fica muito difícil da gente identificar que, e eu tenho batido nessa tecla em conversas que tenho em sala de aula, ou em textos que escrevo, ou em postagens em rede social também, que política não se faz com paixão nem com ódio. E o que eu tenho percebido, e fazendo uma análise aí em relação aos dois lados, né, porque infelizmente nós chegamos ao ponto de polarizar a sociedade brasileira de tal forma que o cenário em que nós nos encontramos é exatamente esse. E eu percebo que dos dois lados há ações sendo pautadas pelos impulsos, enfim, pelo instinto, e eu entendo que instinto e política não combinam. A gente tem diversas manifestações nesse sentido e que começam a beirar até o folclore. Então a gente ouve, por exemplo, algumas expressões ou alguns nomes, né? Por exemplo, Dilmãe, músicas, né? Lula guerreiro do povo brasileiro, e tem aquele que eu considero o principal de todos, aquele que encabeça as nomenclaturas propagadas pelos idiotas de plantão, que é Bolsomito. E a gente que leva um pouquinho a política a sério é obrigado a conviver com esse tipo de manifestação. Manifestação que para muita gente está beirando a partida de futebol, já até cheguei a mencionar isso também. E por que não é saudável entender a política da forma como ela vem se desenrolando? Isso seja no Congresso Nacional, seja no Palácio do Planalto, ou seja aqui, do lado de cá, principalmente nas manifestações por mídias sociais. É importante lembrar que a política é uma manifestação de poder. E é uma manifestação de poder que nasceu, que sucedeu outra forma de poder, que foi a tirania. Mas antes da tirania não havia poder nenhum. E as pessoas viviam sob a égide da anarquia. Ou seja, era o período da história que a gente conhece como a não existência de um poder supremo. Aquilo que Hobbes, no Leviatã, vai pertinentemente chamar de a luta de todos contra todos. O ser humano não vivia em sociedade, não vivia em comunidade,
Os grupos eram compostos por um número muito pequeno de pessoas. O ser humano era nômade, não era sedentário como é hoje, né? Quer dizer, ele não tinha instalação fixa, não tinha, evidentemente, cidade, não tinha moradia. E ele, a todo momento que se deparava com um igual, precisava lutar para poder sobreviver. Então, esse é o momento que a gente tinha como anarquia. Sucedendo a anarquia, nós tivemos a tirania, aí sim, a primeira forma de poder existente. Então, a gente passou a ter a arquia. E o ser humano, num determinado momento, também percebeu que a tirania, ou se você preferir, despotismo, também não era mais suficiente para saciar as suas vontades, enfim, as suas necessidades. E aí o homem, com, evidentemente, uma faculdade extremamente importante de si, que é a inteligência plenamente desenvolvida, chegou à conclusão de que a anarquia não era boa, de que a tirania não era boa e de que era necessário idealizar, conceber outra forma de poder. E essa forma que o ser humano, já com a inteligência avançada, mais bem constituída, aventou, foi a política. Então a política foi a forma de poder que o ser humano encontrou por dedução, né, quer dizer, por um raciocínio bastante lógico, que seria melhor para si e para a coletividade. Tá? Que a política também pressupõe isso. Quando a gente fala em democracia, então, que é uma parte específica da política, a gente está falando mais ainda nisso. Quando a gente fala do regime republicano, de novo a gente está pensando também na questão da coletividade, evidentemente sem se esquecer dos direitos individuais que são elementares. Muito bem, então a gente tem o surgimento da política e assim nós chegamos à conclusão de que se o ser humano, por meio das suas faculdades racionais, inventa a política então não tem nada a ver com paixão e ódio, porque paixão e ódio não são elementos da razão. Paixão e ódio estão na outra ponta da corda, pertencentes àquela amplitude que a gente chama de instinto. Então qualquer manifestação que venere um político, seja ele qual for, ou qualquer manifestação que propague o ódio, e a esse tipo de manifestação a gente nomeia de fascista, não são bem-vindas para um cenário que se constituiu como político. De maneira que quanto mais a gente abrir mão tanto do amor excessivo como do ódio, melhor será para todo mundo. Muito bem, esse é o primeiro passo. O segundo ponto do vídeo de hoje é que, inegavelmente, o Brasil vai sair derrotado disso tudo. Seja o desfecho o impedimento da presidente Dilma, seja o desfecho ela sendo inocentada pelo Congresso Nacional, pelo Senado, ou nem chegando ao Senado, né, parando na Câmara, e ela continuar o seu mandato até 2018. De qualquer maneira, o Brasil vai sair derrotado, e eu tenho a impressão que a gente só vai conseguir ter uma dimensão exata de tudo isso daqui a alguns anos. Mais ou menos como a gente tem sobre a ditadura, né? Embora não seja um consenso, porque muita gente acredita que a ditadura não seria uma má ideia, inclusive nos dias de hoje, mas as mentes mais sensatas sabem que, olhando agora, né, depois de mais de 20 anos que a ditadura se foi, que representa um período extremamente sombrio e problemático da história brasileira. Né? Então, da mesma forma que hoje, mais de 20 anos depois, a gente consegue fazer essa leitura com muito mais subsídios, eu tenho a impressão que a gente só vai conseguir fazer uma leitura muito boa do que está acontecendo hoje lá na frente. E a gente vai concluir que foi péssimo. Né? Como eu disse, independentemente do desfecho que esteja por vir. É claro que alguém pode falar, e eu concordo com isso, que o mercado financeiro receberia muito bem a prisão do Lula e a deposição da presidente Dilma. Até entendo que sim. Tenho certeza que no dia posterior a esses fatos, se eles acontecerem, o dólar provavelmente vai baixar, a bolsa vai subir e de um modo geral todo mundo tenderá a dizer que foi o melhor para o país.
Só que é um argumento falacioso, porque eu não acredito que a gente precise abrir mão da nossa soberania em função de um poder externo, que é o mercado financeiro, só para resolver os nossos problemas. Eu acho que a gente tem a capacidade, de novo, né, racionalmente, de solucionar essas pendências que estão por aí. Condicionar uma melhora ao mercado financeiro é bastante perigoso, porque, como eu disse, se a gente condiciona isso a um poder externo, e no caso do mercado financeiro, nós estamos falando de um dispositivo, de um elemento bastante forte, isso não tende muito a acrescentar, porque senão a gente vai ficar à mercê das subidas e quedas da bolsa, subidas e quedas do dólar, e eu não vejo que esse seja o melhor caminho, né? Esse é um ponto. Nós temos então, em que momento que a coisa ficou mais aflorada? O senador Delcídio do Amaral, do PT, de Mato Grosso do Sul, deu um depoimento por intermédio de delação premiada, acusando Lula e Dilma de terem ciência daquilo que acontecia na Petrobras. O que não é muito difícil de acreditar nisso, porque todos os políticos anteriores a Dilma e a Lula também sabiam de tudo que acontecia na Petrobras. A Petrobras, por tradição, é uma empresa muito importante, uma estatal muito importante para o país, mas ao mesmo tempo também, assim como outros órgãos estatais que movimentam muito dinheiro, são focos de corrupção. Não desse governo que já está há mais de 13 anos no poder, mas dos outros que o antecederam. Então isso é importante também ficar claro. Mas Delcídio deu o depoimento acusando Lula e Dilma de saberem daquilo que se acontecia, da mesma forma que ele disse que Fernando Henrique Cardoso já sabia de tudo que acontecia lá na década de 90. Envolveu também o nome do senador Aécio Neves, principalmente na questão de Furnas. Enfim, não, como o próprio presidente Lula disse lá na época do mensalão, não restou pedra sobre pedra. Tamanha foi a metralhadora que o senador acabou utilizando para atirar para todos os lados. Isso saiu, a delação do Delcídio saiu na quinta-feira na Isto É, e na sexta-feira o Lula foi conduzido de maneira coercitiva até a sede da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas para prestar depoimento. E aí começa a relação entre paixão e ódio, porque de um lado a gente tem o ódio de parte da população brasileira em relação ao governo que aí está, que é um ódio muito menos pautado pelas corrupções das quais o PT é autor, até porque se o problema fosse a corrupção, essa indignação ela teria que se estender para outros partidos, e não é o que a gente vê, né? A gente vê aí uma indignação bastante seletiva. Mas é o ódio a uma sigla específica, quer dizer, a intenção de tirar um partido que está no poder há 13 anos do governo. Esse é o principal objetivo. Então, na sexta-feira houve isso. Por outro lado, atiçou também os ânimos de quem defende Lula e o PT. E da mesma forma que eu acho também exagerada a ação de quem tem esse ódio em relação a um partido ou a um político ou a outro, é também excessiva as reações de tentar endeusar alguém no sentido de nem aventar a possibilidade de que a pessoa pode ter cometido algum crime, né, algum desvio. Eu acho temerário isso. Então, a partir daí, começou a se suceder uma série de acontecimentos que culminou com a nomeação do ex-presidente Lula por parte de Dilma para ocupar o Ministério da Casa Civil. Imediatamente depois, a gente teve a divulgação de um áudio com autorização da Justiça, captando uma conversa entre Lula e Dilma, que deu a entender que Dilma estava usando a nomeação de Lula no Ministério da Casa Civil para tirá-lo da mira
do juiz Sérgio Moro, que já tinha dado a condução coercitiva e que estava ali às portas de decretar uma prisão preventiva para Lula. E colocá-lo no foro privilegiado, local onde ele seria julgado pelo STF. Tá? Mas aí sobre essas questões mais jurídicas, assim como jornalísticas também, a discussão fica para o próximo vídeo. Mas isso acabou gerando uma movimentação muito grande dos dois lados. Então, a delação do Delcídio foi na quinta, Lula foi conduzido à PF na sexta, e no domingo já estava programada uma manifestação pró-impeachment, no dia 13 de março, que levou muita gente às ruas. Em São Paulo, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas. E eu sempre digo que quando uma manifestação é muito grande, a gente não pode simplesmente tentar descredenciá-la, né? Quer dizer, há uma quantidade de gente insatisfeita, significativa, e é preciso tentar entender o que acontece. Quando a gente faz uma leitura mais aprofundada, e as pesquisas também mostram muito isso, nós vamos perceber que essas manifestações pró-impeachment têm um público bastante específico, que é o público que não vota no PT, que é um público pertencente a uma classe socioeconômica mais privilegiada, e que já há algum tempo vem batendo firme em cima do governo. Tá? O que descaracteriza, né? Assim, por que a causa desses manifestantes acaba sendo questionada, embora o apelo seja grande? E é claro que quando eu falo aqui em classe socioeconômica, em pessoas que não votaram no PT, eu estou falando isso de um modo geral. É claro que você pega uma manifestação na Paulista que teve mais de 1 milhão de pessoas, não dá para acreditar que não tenha uma pessoa ali que tenha sido eleitor do PT e que mudou de lado. Não é possível que não tenha uma pessoa ali que não pertença à classe média, que pertença a uma classe mais carente. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de um modo geral. Quer dizer, o perfil do movimento é esse. O que eu acho, então, que falta aos manifestantes é jogar mais limpo. Quer dizer, não vender a ideia de que está indo protestar contra a corrupção. Não. Está indo protestar contra a corrupção de um partido. Porque se fosse contra a corrupção, a gente veria muitas faixas ali questionando o governador de São Paulo, que é do PSDB, em relação àquilo que ele chamou de remanejamento escolar, né, que ele dá um nome a isso, que é um eufemismo para não dizer aquilo que ele de fato faz. Ou então questionando, por exemplo, a verba da merenda que foi desviada e que tirou o alimento da boca da criança que vai para a escola estadual. Quer dizer, não teve esse tipo de movimento. Então, a manifestação do dia 13, assim como todas as outras 3, não versaram sobre a corrupção, versaram sobre a corrupção de um partido. E aí a gente tem um desequilíbrio, né? Quer dizer, a gente desequilibra a gangorra e aí nós já não estamos mais falando em justiça, nós não estamos falando em incoerência, não estamos falando mais em nada. E evidentemente quando a gente não fala em nada disso, a democracia perde bastante. A gente tem então um movimento muito maciço que está identificando uma corrupção no Partido dos Trabalhadores e uma corrupção que está permeando o governo e também isso me parece que não tem mais como negar. Tá tudo muito claro. Né? O fato dos outros partidos também serem corruptos, e de fato são, não faz com que a corrupção do PT seja algo natural. Né? E aí eu estou utilizando aqui um argumento que o pessoal mais alinhado ao PT utiliza. Nós não podemos mais chegar ao ponto de que, olha, sempre foi assim, então é normal. Não dá. Não dá para ser assim. Então tem um esquema de corrupção instalado no partido que está no poder há 13 anos, e esse esquema de corrupção dá mostras de que chega ao Palácio do Planalto, o que é grave, porque aí já não é mais um problema só de ordem partidária ou eleitoral. Aí nós estamos falando de um problema institucional, que está ali enraizado, onde as decisões do país são tomadas, né? Ou pelo menos boa parte delas, ou pelo menos decisões muito importantes. Mas o que falta então, e aí mudando de lado as manifestações, é jogar isso mais limpamente, né? Ou a corrupção é contra, em relação à crítica em relação à corrupção que acontece de um modo geral, e aí a gente tem que bater em todo mundo, ou
vamos ser honestos e dizer, olha, estamos aqui nas ruas para combater um partido. Porque no final das contas é isso. Né? E como eu disse, isso não é saudável à democracia, porque não foi o PT que inventou a corrupção e não será com o PT que ela irá terminar. Por que a gente atribui muito o termo fascismo a essas manifestações? Porque elas estão carregadas de muito ódio. Né? Ódio a um partido, ódio a um político ou outro vinculado a esse partido. E como já dissemos aqui, não há acréscimo algum para a política e para a democracia de um modo geral quando isso acontece. Porque há um desnivelamento. Né? Quando a gente perde o equilíbrio, perde a sensatez, e as manifestações pró-impeachment são repletas de insensatez, o debate político fica mais complicado, né? Porque a argumentação fica muito rasa e fica difícil debater uma possível melhora. Mas é o ódio a um partido que tocou em pontos estruturais que nenhum outro tocou até então. Então, você vai perceber que no perfil dessas manifestações pró-impeachment, há um combate muito grande ao Bolsa Família, há um combate muito grande às cotas nas universidades, não há o zelo pelos direitos das minorias, né? Não há uma preocupação muito grande em relação a isso, e na verdade eu não vejo problema nenhum. Né? Quer dizer, se o Estado ele tem que funcionar em prol do melhor andamento da sua sociedade, e se nós temos uma sociedade que historicamente é muito desigual, como é o caso da sociedade brasileira, naturalmente o Estado ele será mais interventor. Não tem, porque alguém pode dizer, mas nos Estados Unidos o Estado intervém pouco. É verdade. Só que o governo norte-americano não precisa resolver os problemas que o nosso tem. E é inegável que o governo do PT, eu não vou dizer nem ao longo desses 13 anos, porque eu entendo que o governo do PT nos últimos 3 anos foi muito fraco, mas nos 10 primeiros anos, de 2003 a 2012, o governo do PT funcionou de tal forma que tocou em problemas estruturais que nenhum outro partido ousou e nem quis tocar. Então, o fato de que muita gente migrou de uma classe socioeconômica menos favorecida para outra mais elevada, isso, incompreensivelmente na minha visão, gera uma certa repulsa por parte de vários manifestantes que vão às ruas pedir a saída da presidente. Eu não vejo qual é o problema de você ter um auxílio que não é um salário, porque muita gente acha que quem recebe Bolsa Família vive disso e, sinceramente, não tem como viver, né? Porque a quantidade ali por filho, e há um limite também, né, de filhos que se recebe, é um dinheiro irrisório, né? Se você for pensar no gasto e no custo que é o Brasil, que é um país caro. Não faz o menor sentido. Assim como também não faz o menor sentido não entender as cotas universitárias. Quer dizer, tudo bem que a escravidão terminou há mais de 100 anos, só que os resquícios dela estão por aí. Né? Estão por aí. Então, na penitenciária que tem mais negros do que brancos, é na justiça que julga e condena mais negros do que brancos, é no meio social em que você, de repente, num cinema, num teatro, num restaurante, encontra mais brancos do que negros. Os resquícios estão aí. Então, se o governo jogar para a sociedade e se jogar para a economia, então nem se fala a resolução desses problemas, isso aí não vai melhorar. A tendência, na verdade, é só se aprofundar. Então o Estado precisa intervir de alguma forma para tentar restabelecer, não, né? Para tentar estabelecer o equilíbrio. E é o que ele faz. O Bolsa Família é elogiado no mundo inteiro, é tido pela ONU como o programa de combate o principal programa de combate à fome no mundo. Da mesma forma que as cotas universitárias tentam estabelecer um certo equilíbrio, porque você precisa colocar o negro dentro da universidade para que ele tenha uma formação, para que ele possa arrumar um bom emprego, para que ele possa ter um bom salário e aí sim, a partir daí, automaticamente migrar de classe. Porque se isso não for feito, nós vamos continuar nesse círculo vicioso que não vai se encerrar nunca. Não há a menor perspectiva disso. Então eu não consigo entender o ódio por parte de grande porção dos manifestantes pró-impeachment contra
esse posicionamento contrário a essas medidas, né? Que são medidas muito marcantes do PT e que, de repente, por causa disso, são desprezadas. Porque, de repente, se fossem medidas de outros partidos, não teria a rejeição que tem hoje. Embora, como nós já falamos aqui, se fosse depender de outros partidos para fazer isso, não sairia, porque os outros partidos tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, e durante muito tempo, e aí num curto espaço de tempo o PT conseguiu fazer isso. O que é sempre bom deixar claro, né? O fato do PT ter dado um pouco de justiça social ao Brasil, eu disse um pouco porque os problemas do Brasil, os problemas sociais do Brasil estão longe de serem resolvidos. O fato do PT ter caminhado mais em relação a isso não o torna imune à lei. O presidente Lula sempre defende isso, né? Fez 2 grandes mandatos. Para mim, enquanto ele não for condenado pela justiça, e isso mancharia demais o seu nome, mas hoje eu olho para trás na nossa história republicana e não houve nenhum presidente do Brasil mais efetivo do que ele em todas as áreas. Porque, na verdade, o Brasil melhorou em todos os aspectos. Melhorou para o pobre, melhorou para aquele que saiu da linha da pobreza e ingressou na classe média, mas melhorou também para quem já era da classe média e para quem é elite. Melhorou para todo mundo. É um caso raro de 2 mandatos excelentes e do segundo mandato ter sido melhor do que o primeiro. Isso aí não tem como tirar. Agora, o fato do desempenho dele ter sido excelente durante 8 anos não serve de desculpa para que ele não seja incriminado se algum crime ele de fato cometeu. Então, isso aí também precisa ficar bastante claro. O que eu vou trazer, então, a análise política de um modo geral, era basicamente essa. Quer dizer, então, de um lado nós temos um movimento que carrega muito ódio em relação a PT, a Lula e a Dilma, e do outro lado a gente tem um movimento que preza pela democracia, que quer evitar um golpe, e a gente vai tratar disso no vídeo também, no vídeo seguinte, mas que também demonstra ser muito condescendente com aquilo de ruim que vem acontecendo dentro do governo. Quando eu disse então que o Brasil vai perder depois disso, independentemente do desfecho que aconteça, é muito em relação a isso, porque a gente está vendo 2 lados muito extremistas, com posicionamentos muito radicais, relevando muita coisa errada de um lado e de outro, e relevar coisas erradas de um lado e de outro nunca foi saudável para a política. No próximo vídeo, então, a gente vai entender como é que está sendo essa movimentação do judiciário e da imprensa em meio a tudo isso que está acontecendo. É isso.